Você sabia que em Atos 17, o apóstolo Paulo faz uma referência a uma história real, onde Deus foi adorado na Grécia Antiga cerca de 300 a 400 anos antes de Cristo e de Paulo pregar em Atenas? Se você já ficou curioso, fica aqui comigo que te conto e no final ainda te trago uma curiosidade teológica. Tudo começou com um homem chamado Epimênides. Epimênides foi um poeta e filósofo cretense. Era conhecido por sua sabedoria. Segundo a tradição, uma praga atingiu Atenas. Os deuses gregos não respondiam às orações do povo, e os líderes da cidade consultaram o oráculo de Delfos para saber como resolvê-la. A resposta foi que precisavam chamar um profeta da ilha de Creta, Epimênides. Quando ele chegou em Atenas, propôs uma lição religiosa simbólica: deixar um rebanho de ovelhas sem comer e beber por 3 dias. Após isso, soltar as ovelhas famintas no Areópago, uma colina perto da Acrópole, onde as ovelhas se deitassem olhando para o céu, sem primeiro se alimentar do pasto. Ali eles construiriam altares acreditando que a praga era castigo de um Deus que eles não conheciam ou não adoravam corretamente. Assim fizeram, soltaram as ovelhas e algumas se deitaram antes de comer e olharam para o céu. Os líderes da cidade perguntaram a ele como nomeariam esse Deus para escrever nos altares. Então Epimênides disse: se Deus ouviu a nossa oração, reconhecendo a nossa ignorância de não conhecê-lo, seria tolo da nossa parte inventar um nome para ele. Então escreveram nos altares: ao Deus desconhecido. Cerca de 300 a 400 anos depois, o apóstolo Paulo passou por Atenas e viu esses altares. E em Atos 17, 23, ele diz: porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo aproveita esse símbolo para apresentar o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, revelado em seu Filho, Jesus Cristo. E para você que ficou com a gente até o final, aqui vai a nossa curiosidade teológica. Paulo também cita uma frase atribuída a Epimênides em Atos 17, 28. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Essa frase era parte de um poema de Epimênides sobre Zeus, mas Paulo aplica ao Deus verdadeiro. Aquele Deus desconhecido agora tem nome: o Eu Sou. Ele se revelou em Cristo. O Deus que criou tudo nos chama para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Você já conheceu o Deus que antes era desconhecido? Comenta aqui: eu conheço, se você serve a esse Deus verdadeiro. Comenta aqui o que achou ou se já conhecia essa história. Segue o nosso perfil para sempre estar crescendo firmado na rocha. Curte, compartilha para mais pessoas conhecerem a multiforme graça de Deus agir.